Boa tarde. Estejamos todos em paz, aproveitando mais um pouco do domingo, que já deve ter sido muito bom para todos nós. Na tarde de hoje, o tema vai versar sobre reencarnação e a questão que foi colocada para abertura foi a questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec perguntou aos espíritos qual era o objetivo da reencarnação ou da encarnação. E dentre esses objetivos está bem explícito na resposta o progresso da humanidade. Para não ler o texto inteiro, eu vou ler apenas um comentário que Allan Kardec colocou ao final da resposta dos espíritos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Um dos pontos que particularmente eu tenho destacado sempre que falo de reencarnação é tentar mostrar de que a reencarnação não é uma lei de castigo e de punição divina. Pelo contrário, é uma lei de justiça e de amor. E quando nós vemos, por exemplo, este comentário de Allan Kardec, de que através da reencarnação nós estamos fadados ao progresso, tanto como indivíduos como enquanto sociedade, é sinal de que isso é o que a gente deveria não apenas focar, mas também buscar, a fim de que nós entendêssemos melhor os objetivos da reencarnação. E esse complemento final feito por Allan Kardec, de que tudo se encadeia dentro do princípio dessa lei, nos deixa muito à vontade para que nós reflitamos de uma maneira mais justa, mais equilibrada e, sem dúvida, mais consistente, de que não estamos aqui nem de passagem, nem por punição, nem para necessariamente sair daqui para um lugar pior, ou coisas desse tipo. A reencarnação nos é dada como uma grande oportunidade, da mesma maneira como todos os dias, um novo dia é uma nova oportunidade. Tem gente que acorda e diz assim: nossa, esse meu dia hoje vai ser uma desgraça, levantei com o pé esquerdo. Bom, você está se predispondo a isso, porque o dia é totalmente neutro. A você cabe se posicionar, enfrentar melhor ou pior. A reencarnação, ela vem exatamente dentro desse mesmo propósito. O propósito de nos dar novas oportunidades. Oportunidades de quê? De crescimento, de aprendizado, de burilamento. Então, dentro dessa ótica, nós não temos muito como combater a ideia da reencarnação. Ao contrário disso, a ideia da reencarnação, ela deveria ser melhor refletida, não apenas por nós que ouvimos ou lemos, mas inclusive pelas pessoas que falam sobre reencarnação, diminuindo um pouco mais aquele tom negro de que a gente veio para pagar pecado, veio para sofrer, e que se errar vai ser castigado, e dar um colorido diferente, um colorido de que isto é uma grande oportunidade, é uma bênção, e que nós temos a reencarnação como temos todos os dias. Para concluir, um dia um companheiro aqui mesmo no Leão, escrevendo uma mensagem psicográfica, nos deu uma referência muito interessante. Deus é um grande investidor, e é um investidor que dá muitas oportunidades, porque apesar de tudo que tenhamos feito numa existência, Ele nos manda para uma próxima, com um novo nome, com nova família, com novas características, praticamente sem nenhum credor podendo nos identificar de imediato, e ainda mais, faz com que a gente surja perante esses novos credores numa situação parecida com a de um querubim, porque a gente chega para uma nova encarnação, novinho, frágil, bonitinho, queridinho, todo mundo adulando, como a dizer, estamos lhe dando uma oportunidade a partir do ponto zero, e o que nos falta, portanto, é apenas aproveitar para vivermos melhor. Mas isto é apenas a introdução do tema.
porque quem vai falar mesmo qual é o papel da reencarnação em nossas vidas é Jomar Batista. Bom proveito. Meus amigos e irmãos, permaneçamos no amor de Deus. Você não vai tocar? Não. Essa semana eu vi uma foto do Jacó. Ele estava deitado numa cama com uma roupa verde. Eu cheguei aqui, já encontrei um homem fazendo uma palestra, dirigindo a reunião. Isso pode não ser reencarnação, mas é renascimento, né? Que bom encontrar Jacó aqui nos trabalhos da casa. Mas, meus irmãos, o resumo feito por Jacó até dispensaria a palestra, porque já nos deu digamos assim, a essência do tema, o significado e a necessidade da reencarnação. Mas como o tema está na programação da casa e eu tenho uma tarefa prevista, vamos continuar então esse bate-papo falando mais alguma coisa sobre a encarnação e a reencarnação. Eu gostaria, como Jacó foi, digamos assim, senador essencial já na sua abertura, eu me sinto mais à vontade para a gente fazer uma pequena viagem às nossas origens, para entender um pouco melhor essa coisa de reencarnação. A gente precisa entender o que é encarnação, né? E para entender a encarnação, é importante que a gente tenha uma ideia das possibilidades do conhecimento humano até os dias de hoje, de saber de onde a gente veio e qual é a natureza da vida. Na verdade, a gente teoriza sobre essas coisas, porque a vida é um grande mistério. As coisas essenciais da vida, elas são um grande mistério. Nós temos as religiões, as doutrinas religiosas, as filosofias, as disciplinas científicas, que tentam estabelecer modelos para a gente entender, lidar melhor, lidar com menos perplexidade, com essa coisa imensa e indefinível que é a vida e que são as coisas essenciais da vida. Isso não significa que a gente está, digamos assim, perdido. Pelo contrário, nós podemos experimentar a vida, viver a vida, embora não saibamos resumi-la num conceito, numa definição, porque todas as coisas essenciais, elas não cabem num conceito, não cabem numa definição. Por exemplo, Deus. A gente usa a palavra Deus, mas a palavra Deus, ela aponta, é uma seta que aponta para o infinito, é uma seta que aponta para o mistério. A gente cria definições. Por exemplo, a do Livro dos Espíritos me parece uma maravilhosa, fantástica. É a questão número 1. Por que é a questão número 1? Porque todas as tradições espirituais partem dessa pedra angular que é Deus. Então, quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a gente se sente assim confortável com essa definição, mas ela é incompleta. Como incompletas são todas as definições sobre Deus. E, no entanto, nós podemos sentir lá dentro de nós, naquela região que Agostinho de Hipona, o mentor espiritual do Rio Grande do Norte, disse: Deus está perto de mim, está mais perto de mim do que eu mesmo. Então, é lá no âmago, lá no fundo do ser, onde há esse ponto de interseção entre o homem e Deus, já que nós existimos em Deus, nada existe fora de Deus, a julgar até pela resposta
que foi dada a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Né? Então, nenhuma coisa existe fora de Deus, nenhuma coisa se sustenta fora de Deus também. A vida, então, é essa coisa misteriosa. Mas uma coisa que a gente sabe, pelo desenvolvimento do conhecimento nesses 3 ramos, filosofia, ciência e religião, é que a vida é algo que transcende a forma. Isso hoje nós temos indícios muito fortes, não só pela elaboração, pela reflexão filosófica, pela contemplação mística, mas também por alguns experimentos, né? Na área científica que nos induzem, nos levam a inferir que a vida transcende as formas. A doutrina espírita, quando ela surgiu na segunda metade do século XIX, ela, embora naquela época, na época de Kardec, não existissem muitos dos conhecimentos que hoje nós dispomos, mas os espíritos conseguiram, furando as nossas limitações, avançar nesse ponto. Então nós vamos encontrar já na primeira parte do Livro dos Espíritos, os mentores espirituais dizendo a Kardec que o mundo normal e primitivo é o mundo espírita. O mundo espírita aí significa o mundo da não forma, o mundo da essência espiritual, o mundo, digamos assim, para usar uma linguagem mais adequada aos conhecimentos do século XXI, o mundo da informação pura. É alguma coisa, não é algo nada, mas é algo que transcende aquilo que nós conhecemos, sabemos por forma. Então, os Espíritos dizem que o mundo normal e primitivo, ou seja, o mundo matriz, é esse mundo da não forma. Esse mundo que aqui se refere, essa questão que está na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele está, inclusive, é um nível, digamos assim, além daquilo que a gente conhece corriqueiramente no dia a dia dos centros espíritas, como o mundo espiritual. E quando a gente fala mundo espiritual, a gente se refere logo às colônias, né? Pelas descrições dos livros mediúnicos e tal. Mas as colônias espirituais são formas materiais, são produtos da ideoplastia dos espíritos, são sustentados pela ideoplastia. E quando a gente fala também essa palavrinha ideoplastia, há uma confusão assim, inicial na mente de muitas pessoas, porque a gente entende ideoplastia como uma coisa que não existe, mas ideoplastia é uma coisa concreta, né? É a ação da vontade dessa coisa que não tem forma, moldando uma forma. Hoje, com os conhecimentos que dispomos, inclusive na área da ciência, nós podemos dizer, e há cientistas que operam na fronteira da ciência, já afirmam, o universo é uma ideoplastia, um fenômeno ideoplástico. O universo inteiro, incluindo aqui a sede do Leão, né, é um fenômeno ideoplástico. Então, na origem, tudo parte desse mundo matriz, desse mundo da informação pura, que é o mundo espiritual. Kardec, quando abordou essa questão, e os espíritos deram essa resposta, depois ele desenvolve, lá adiante do trato de encarnação e desencarnação, se há necessidade dos espíritos encarnarem, né? Ou se há o porquê da encarnação e se há a mesma necessidade dos espíritos encarnarem. Porque quando vem as respostas que Jacó resumiu na sua introdução. Através das formas, os espíritos desenvolvem os seus potenciais. Primeiro vamos dar uma paradinha aqui em Paris, para dizer uma coisa que vai facilitar o nosso entendimento. E o que é espírito? Na essência, quando a gente vai aprofundando a questão, a gente vai chegar a um ponto também que não tem resposta.
Isso está explícito no livro dos Espíritos. O que é? Qual é a natureza dos Espíritos? Kardec perguntou. E os Espíritos responderam que era impossível dizer isso, porque eles próprios não tinham esse conhecimento, né? E o que eles sabiam também não dava para dizer que havia em Kardec termos para comparação. A gente parte para o conhecimento de coisas novas a partir do conhecido, a partir daquilo que a gente conhece. Quando a gente se defronta diante de uma situação nova, a primeira coisa que a gente faz é reduzir aquilo ao que nós conhecemos. Reduzimos ao nosso conhecimento e também reduzimos a nossa ignorância. E o perigo está exatamente aí. É uma coisa necessária, é automático, até nós fazemos isso, mas o perigo é que às vezes a gente faz essa redução e não consegue depois reampliar para descobrir as coisas novas. Então a gente fica diante do novo, raciocinando com as nossas limitações, com o limite dentro do limite do nosso conhecimento, dentro do limite da nossa ignorância. Mas é sempre assim. Então os Espíritos precisavam ter termos de comparação para avançar sobre aquilo que é o que seria a natureza dos Espíritos. No tempo de Allan Kardec, o máximo que eles conseguiram dizer é o seguinte: imagina aí, você pode imaginar que o Espírito é uma chama, simbolizando com isso uma coisa, inclusive, que não, embora tenha um desenho, mas não é uma forma tão concreta. Então, imagina aí que o Espírito é uma chama. Isso é o Espírito. Mas dentro do livro dos Espíritos vamos encontrar uma outra coisa que facilita a gente entender o que é o Espírito. O livro dos Espíritos fala do princípio inteligente do universo. Kardec trabalhou no século XIX com os conhecimentos da ciência do século XIX. Então nós vamos encontrar dentro do Espiritismo esse traço dualístico, que hoje começa a ser superado. Mas próximo? Que hoje começa a ser, digamos assim, transcendido pelos conhecimentos da ciência e pela interação também das doutrinas ocidentais com as orientais. Mas no tempo de Kardec, a ciência nos levava a fazer essa ilação de que as coisas existiam níveis separados. Kardec até tratou disso na questão 28 do livro dos Espíritos, quando tratou de espírito e matéria. A pergunta é mais ou menos assim, se não me falha a memória. Se espírito e matéria constituem uma mesma coisa, né? Partem de um mesmo elemento. E os espíritos, Kardec depois tem a resposta dos espíritos, e Kardec faz um comentário muito interessante, que é o que eu quero destacar. Kardec diz assim: eu divido espírito e matéria, faço espírito aqui e matéria aqui, que é uma divisão didática, em razão daquilo que é percebido pelos nossos sentidos. E admite, estou dizendo com as minhas palavras, admite que ele não tinha condição naquele momento de afirmar ou contestar se espírito e matéria constituem, né, ou partem de um mesmo elemento. A classificação que ele fez é em função daquilo que aparentemente é percebido pelos nossos sentidos. Hoje, a gente já trabalha com o conhecimento que a gente dispõe aí, num nível que tende para o monismo. E o monismo significa a prevalência do elemento espiritual. Então, o que são as formas? As formas são meras projeções da vontade daquilo que existe no mundo normal e primitivo, que é o mundo espírita. Pois bem, dentro daquela conceituação que foi possível a Allan Kardec fazer, né, que ele tenta fazer essa explicação no comentário à questão 28 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um princípio material e um princípio espiritual na classificação de Kardec. Então, um princípio inteligente, né? Um princípio espiritual e um princípio... Chacó, agora me ajuda, porque
os neurônios estão falhando. E o princípio material. Então, o princípio material, o princípio espiritual, permeia todo o universo. O princípio espiritual, o princípio inteligente, permeia todo o universo. Mas esse princípio ele é individualizado, ele pode ser individualizado. Então, vem uma definição que está no livro dos Espíritos. O que são os Espíritos? É a individualização do princípio inteligente. A individualização do princípio inteligente, ok? Então isso a gente entende, isso começa, se a gente entender aí, a gente entende melhor depois o processo da encarnação. Então o que existe como matriz, como início de todas as coisas, é o princípio inteligente, e sendo individualizado geram essas mônadas celestes, que são os espíritos, e essas mônadas celestes têm potenciais que desenvolvem, né? A gente diz ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Isso, na verdade, em termos cósmicos, não tem sentido, não. Mas para a gente vale alguma coisa, porque tem esse elemento, esse processo de medição que a mente faz. Mas tempo e espaço estão dentro da mente. Não é a mente que está dentro do tempo e do espaço. É exatamente o contrário. Essa coisa do princípio espiritual e das mônadas celestes, elas estão além da mente, além do tempo e do espaço. Elas são atemporais, ou se quisermos, elas estão nesse nível que a gente costuma chamar nas religiões de eternidade. Mas essas mônadas celestes, então, têm potenciais que são desenvolvidos, e uma das maneiras de desenvolver esses potenciais é através das formas. É através da forma corpórea, como está na letra do livro dos Espíritos. Então a encarnação tem, entre outras coisas, que a gente tem outras coisas que a gente nem sabe ainda, o objetivo de desenvolver potenciais, habilidades que estão latentes nessas mônadas celestes, que são a individualização do princípio inteligente, ou seja, os espíritos. Kardec perguntou, inclusive, se os espíritos só se desenvolviam através das formas materiais, ou se eles podiam se desenvolver no mundo espiritual. Os espíritos esclareceram que eles também se desenvolvem no mundo espiritual, mas necessitam da encarnação. Isso é uma posição de Kardec, que conviveu durante quase 150 anos com outra, quase mais de 140 anos, com outra postura dentro do movimento espírita, outra posição, que era do Rustem, do J.B. Rustem, que admitia a evolução em linha reta. Isso é uma coisa que até pouco tempo foi defendida pela Federação Espírita Brasileira, vem desde o tempo de Bezerra de Menezes. Os pioneiros do espiritismo no Brasil, em geral, eles professavam essa ideia de que o espírito poderia evoluir em linha reta. Então, ele poderia até não encarnar. Mas depois isso foi vencido porque a teoria rustemista levava para outros elementos. Jesus teve um corpo ou não? Durante muito tempo se divulgou que Jesus não teve um corpo físico como o nosso. Kardec, na Gênesis, ele diz que ele acha que Jesus teve um corpo. Eu também acho que a luz acabou, mas vamos lá, né? Estão me ouvindo? Jesus disse que Kardec, e eu como Kardec, eu acho que como hoje a maioria dos espíritos, dos espíritas acham normalíssimo que Jesus tenha tido um corpo como o nosso, não tenha sido uma gênere. O que é uma gênere? A gênere é uma materialização tão bem acabada no espírito que a gente confunde com uma pessoa que está encarnada. Se parece um pouco com aquelas histórias que nossas avós contavam, de alguém, né, que encontrou alguém ali próximo, na subida daquela rua do Alecrim, lá em Natal. Aí vai conversando, sempre próximo à meia-noite, né? 11 da noite, assim. Aí de repente a pessoa chegou em frente ao cemitério, ao portão do cemitério do Alecrim, e disse: boa noite, agora eu vou dormir. Entrou e desapareceu. Então a gênero é mais ou menos isso. É uma encarnação tão bem acabada que a gente confunde com alguém que está encarnado.
Então, se defendeu durante muito tempo essa ideia de que Jesus poderia ter sido um agente. Hoje é uma hipótese mais ou menos descartada dentro do movimento espírita, mas ela teve suas utilidades. E hoje, considerando os conhecimentos que a gente tem de física quântica e etc., nós podemos até admitir que isso pode existir, embora olhando para a vida de Jesus e dizer assim, para que existir? Porque a grandeza de Jesus é exatamente ele ser humano. É ele encarnado como qualquer um de nós. O que significa que a sua vida, os seus exemplos, os seus atos podem ser repetidos por qualquer um de nós. E como Jesus é dado à humanidade como modelo, como guia, como modelo, é importante que nós possamos seguir o modelo. Se nós tiramos de Jesus a natureza humana, essa possibilidade de seguir o modelo de Jesus também fica um pouco abalada. Ele fez isso porque a natureza dele é outra, não é uma natureza humana, é superior, é inferior, qualquer outra coisa que se possa imaginar. Mas não, Jesus, dentro dessa ideia prevalente hoje no movimento espírita, foi humano como qualquer um de nós. Bom, então temos aí a encarnação dessas mônadas celestes, porque através da encarnação elas desenvolvem os seus potenciais. É um dos meios, não vamos dizer que é o único que não sabe nada da vida ainda, a gente sabe algumas coisas. É um dos meios, e outra pelas descrições da literatura mediúnica, que a gente vê também os espíritos tendo experiências e crescendo também no mundo espiritual. E aí vem a outra questão, que é a reencarnação. Porque a encarnação todo espiritualista acredita, né? O católico acredita na encarnação, né? É uma coisa que está palpável ali, né? É a nossa vida, esse momento. O evangélico, enfim, todas as tradições espirituais do mundo lidam com a encarnação do elemento espiritual. Mas nem todas trabalham com esse outro convívio da reencarnação. Quando nós admitimos que o princípio espiritual encarna e depois ele volta para onde ele veio e não mais tem outro contato, então nós somos uma dessas tradições que não trabalham com a reencarnação. Mas quando nós admitimos que esse espírito pode ter mais de uma experiência na forma corpórea, nós estamos trabalhando com essa coisa que nós chamamos de reencarnação, ou paligenesia. E aí entra a questão, por que a reencarnação? E a gente pode, em princípio, para começo, usar a mesma resposta que a gente deu para explicar a encarnação. Porque também, através da reencarnação, essas mônadas celestes têm a oportunidade de desenvolver os seus potenciais. Os potenciais do espírito são infinitos. Quando nós falamos de espírito, quando nós falamos de essência espiritual, estamos falando de uma coisa que não tem começo nem fim, é fruto do movimento, e tem possibilidades que a gente não pode misturar. Então, as possibilidades do espírito, dessa mônada celeste, desse princípio inteligente individualizado, são infinitas. Será que teríamos condição de desenvolver todas essas possibilidades dentro de uma única encarnação? É um questionamento que a gente pode fazer, e o Espiritismo justifica, então,
também nisso aí, uma das justificativas encontradas para a volta do Espírito ao novo corpo físico. A continuidade desse trabalho de desenvolvimento dos seus potenciais. O Espiritismo não é a única reencarnação reencarnacionista. O Espiritismo é uma religião muito nova, né? Nós somos um bebezinho diante das grandes tradições espirituais. O cristianismo tem mais de 2.000 anos, né? O budismo tem 2.600 anos, o hinduísmo tem mais de 5.000 anos, há religiões ancestrais que devem ser mais antigas ainda. Enfim, existe uma série de outras tradições que até a gente não ouve falar no dia a dia, mas que existem. Tem o confucionismo, que surgiu mais ou menos na época do budismo, o taoísmo, que é uma tradição muito profunda e que nos ensina muito bem a viver. Também surgiu mais ou menos na época do budismo, tem mais ou menos cerca de 2.500 anos. E o Espiritismo tem 157. Não é isso? Então nós estamos ali na nossa adolescência, né? Somos uma tradição bastante nova. Então nós herdamos esse conhecimento sobre reencarnação das tradições anteriores, e inclusive a tradição cristã. Jesus falou de encarnação, de reencarnação. Contemporâneos de Jesus da seita essênia, que era uma das seitas do judaísmo. O judaísmo tinha várias correntes, assim como o cristianismo hoje tem várias correntes. E uma delas, a dos essênios, trabalhava explicitamente com a ideia da reencarnação. Algumas pessoas dizem até que Jesus teve uma convivência com os essênios durante o certo tempo. Outras pessoas dizem que Jesus viveu na Índia. Em 2006 eu estive na Índia, cheguei lá, é um livro de ocidental, mas que eles vendem como banana para ocidentais, que vão lá nas esquinas. Coloca até no chão. Jesus viveu na Índia. O pessoal vai lá. Então se diz até que Jesus viveu na Índia. Mas a verdade é que o ensinamento da reencarnação, ela vem do Oriente, com o nome de transmigração das almas. Sendo que no Oriente se imagina que a encarnação pode se dar de qualquer forma. Como o modelo de evolução dentro das tradições orientais, ele é cíclico, ele é circular, um modelo circular, e nós ainda trabalhamos com essa ideia mais clássica, newtoniana e cartesiana, de movimento de evolução linear, né? Quando a gente fala de evolução entre nós, a gente está imaginando um caminho, é um passo depois do outro, um passo depois do outro, um caminho sem, digamos assim, um caminho sem fim. Já dentro das tradições orientais, a evolução ela é circular. No máximo ela pode ter um modelo de espiral, assim. Que é um modelo hoje que já se começa a trabalhar também aqui no mundo ocidental, porque ele é melhor e explica melhor as coisas do que esse modelo linear, um passo depois do outro numa reta, num caminho. Então, como eles trabalham lá com o modelo circular, na ideia que eles tiverem de transmigração das almas, eles entendem que a mônada celeste pode encarnar em qualquer forma material compatível com o seu nível. Com seu nível de desenvolvimento mental. O que significa que pode até animar um cachorro, depois de ter animado um homem. Kardec, ao pegar essa ideia milenar, que passou para várias tradições, inclusive para a tradição cristã, não a transmigração das almas, né? Kardec entende que não dá para aquilo que na concepção kardeciana é retroceder. E dentro da concepção linear de desenvolvimento, de evolução, seria retroceder. Então, para o ocidental é retroceder. Para um oriental, dentro do modelo circular, não significa retroceder, mas é o giro, né? É o giro da vida. Mas a ideia espírita depois que você atinge o estágio nominal, você
só encarna e só reencarna na forma corpórea compatível com o estado hominal, com o estágio hominal, que seria, portanto, em corpos humanos, e daí para outros níveis que nós classificaríamos como superiores à forma humana. Então, Kardec pega esse ensinamento, dá uma burilada, conforme os ensinamentos, o conhecimento existente na sua época, o século XIX, e isso chega até nós, mostrando ou nos explicando a necessidade e o significado da reencarnação. A continuidade desse trabalho, iniciado com a sua primeira encarnação de desenvolvimento dos seus potenciais. Mas aí surgem os detalhes, né? Coisas que são complementares a essa coisa básica que é você encarnar e reencarnar para desenvolver os seus potenciais, que é o ajuste. À medida em que a gente se entrega a um empreendimento, nós vamos também tendo acertos e desacertos, né? Nós vamos fazendo desvios, enfim, essas coisas que são normais e que participam da condição humana. Todo mundo que realiza um projeto, faz até um projeto de uma casa, sabe que durante o projeto tem que fazer ajustes, né? Tem coisas, em qualquer empreendimento, a gente planeja de um jeito, mas a gente vai executar, tem que fazer algumas mudanças ao longo dessa execução, porque não sai exatamente como a gente planejou, e porque a gente comete falhas durante a execução daquela ideia, daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente imaginou. No processo da reencarnação, das encarnações, nós vamos encontrar isso, o espírito também se enrolando em si mesmo, se enrolando nas suas paixões. Quando você encarna, você vai trabalhar com uma coisa chamada ego. É um recurso necessário para que você possa lidar no mundo das formas. No tempo de Kardec não existia essa palavra ego, porque a psicologia não existia ainda como disciplina científica. Era uma coisa que estava nascendo. Então nós não vamos encontrar no livro dos Espíritos, nem na Gênesis, nem em qualquer outro livro, a palavra ego. Nós vamos encontrar uma semelhante. Chama-se persona. E Kardec repete isso algumas vezes em O Livro dos Espíritos, mostrando a necessidade de nós transcendermos a persona. Quando ele faz a série de perguntas da 903 a 919, que eu acho fundamental para nós estudarmos nos dias de hoje, se quisermos repensar essa coisa de evolução espiritual, de iluminação, de como lidar com o mal e o bem, de como ver a questão da unidade e da diversidade, tem uma sequência pequenininha no Livro dos Espíritos. Da questão 913 à questão 919. A 913 começa dizendo que a raiz de todos os nossos males é o egoísmo, ou seja, é o combustível do ego, né? É o combustível do ego. Daí partem todos os males que a gente imaginar. Podemos até dizer os físicos e os espirituais. E no meio, lá não me lembro mais qual é a questão, se é 917, se é 916, Kardec diz assim: como o Espiritismo pode contribuir para que o homem administre essa coisa do vício raiz que é o ego. E os Espíritos dão lá a resposta, e Kardec complementa com um comentáriozinho, dizendo assim, que o Espiritismo contribuirá ensinando ao homem, ou provocando o homem a ver as coisas de mais alto, num nível acima da persona, ou seja, num nível acima do ego. Toda essa confusão que nós fazemos, todas essas aflições que surgem no dia a dia, todas essas coisas que complicam a nossa saúde física e mental e física, elas vêm, se a gente olhar direitinho, elas vêm exatamente dessa coisa de olhar para o mundo só a partir da persona, ou através da persona, através do ego.
A gente sempre olha a partir do eu o tempo inteiro. É o que me interessa, o que vai me beneficiar, o que eu ganho com isso, né? O que eu estou fazendo aqui. A gente ainda não aprendeu a ver a coisa de mais alto, a ver no nível do conjunto, a ver no nível do coletivo, a ver no nível da teia universal. Quando a gente consegue fazer isso, desaparecem as aflições. Porque todas as aflições, elas estão relacionadas com esse tipo de visão estreita que nós temos a partir do ego, a partir da pessoa. Então essa resposta que está no livro dos Espíritos, isso é século XIX, a gente nem tinha hoje o conhecimento que nós temos hoje em psicologia. Os Espíritos já diziam necessário de mais alto. Pois bem, os Espíritos ao encarnar utilizam a persona, utilizam o ego, que é um construto mental. É um arranjo temporário. Porque aquilo que o Espírito é algo que ainda hoje, 157 anos depois do livro dos Espíritos, a gente não sabe definir direito. Então a gente precisa às vezes de marcar muito o Espírito com a persona, com o nome. Jomar Moraes. Mas quem é Jomar Moraes? Olha, Jomar Moraes, em primeiro lugar, é um nome que eu nem escolhi, foi dado pelos meus pais. E eles ficaram o tempo inteiro dizendo: Jomar Moraes, você é filho de Maria de Jesus, de João Tavares, menino, você vai ser médico. Falharam completamente. Você vai ser um médico da família, não sei o que, eu não quis nada com isso. Eu acabei não estudando, virando jornalista. E outras coisas, né? Ou seja, os nossos pais, e depois os nossos professores, e depois a sociedade, infelizmente depois a televisão, vão construindo, e hoje a internet, vão construindo essa coisa que é a nossa persona. E a gente se identifica com isso. A tal ponto que se alguém diz: olha, disseram que Jomar Moraes é isso ou aquilo, aí eu vou ficar sentido. Eu espero que não, eu tenho feito treinamento para isso. Mas o que se espera é que eu fique: oh meu Deus, falaram mal de mim, né? Jomar Moraes, a persona, esse papel que a gente representa. Mas isso é persona dentro do livro dos Espíritos, isso é persona fora do livro dos Espíritos, no conhecimento da psicologia atual. Porque o Espírito, ou seja, aquilo que está por trás da persona, aquilo que é utilizado, quem utiliza a persona no palco da vida, durante uma peça chamada reencarnação, é algo que não tem nome, e podemos dizer, é algo que não tem nome. É algo bastante abstrato. É bom a gente começar a trabalhar com essas coisas. Dá um nó, né? Dá um nó quando a gente começa a falar, porque sai do rame-rame da gente, do dia a dia. Mas é esse rame-rame, esse dia a dia, que causa sofrimento. Quando a gente começa a entender que a persona é instrumental, e que a gente é algo maior do que a persona, começam no mínimo a se aliviar as aflições que dizem respeito à nossa persona, ao uso da persona no dia a dia. Então os Espíritos, eles utilizam nas encarnações, nas reencarnações, essa coisa, esse construto que é o ego. E o ego é bom, o ego tem um papel, o ego tem um sentido, o ego faz com que a gente esteja reunido numa assembleia como essa, cada um chamando pelo nome, eu chamo Jacó chama Jomar, e a gente se entende. Porém, este elemento causa também problemas ao espírito quando nós não utilizamos da forma correta, quando nós nos identificamos com ele, quando nós nos identificamos de forma intensa com o papel desempenhado na peça reencarnação, e não com o fato de nós sermos o ator por trás da persona, por trás da máscara. E aí a reencarnação também serve para fazer esses ajustes. Quando nós nos identificamos com o ego e caímos em aflição, a possibilidade que a gente tem de cometer bobagem é imensa. A gente ofende os outros com palavras, a gente
fere fisicamente, a gente rouba, a gente mata, a gente dá um jeitinho de dar uma rasteira, a gente fofoca, a gente faz uma porção de coisas por considerar o outro inimigo, por considerar o outro adversário, por considerar o outro concorrente. E isso deixa marcas. E isso desequilibra, tira a mônada celeste da sua estabilidade. Isso cria uma coisa que no Oriente se chama karma. E que Kardec, quando pega esse conhecimento que vem do Oriente e trabalha com ele, sendo orientado pelos espíritos, através da mediunidade, ele dá também uma burilada e chama isso de lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que fizermos, toda causa gera uma consequência. Toda semente plantada vai gerar um fruto que tem que ser colhido. No Oriente, karma significa principalmente movimento. E movimento repetitivo. Isso aqui é karma. É nós reincidirmos. Quando nós nos identificamos com a nossa persona, com o nosso ego, com os vícios, com os hábitos que aí decorrem, a tendência da gente é repetir os erros. É o CD enterrado. O velho LP, com aquela, lembra da vitrola? Que a agulha ficava ali arranhando, também o CD fica enterrado uma trilha, vez ou outra. Então a gente repete, isso é um movimento repetitivo. Isso é karma. E karma existe para quê? Existe para ser transcendido. A gente tem que transcender o karma. É exatamente o contrário do que a gente entende no senso comum. As pessoas dizem, esse é meu karma. Quando as pessoas dizem, esse é meu karma, elas estão dizendo, essa é minha condenação. Já foi até divertido na introdução sobre a questão da condenação. Encarnação não significa condenação. Pelo contrário, é uma oportunidade. Pelo contrário, é bênção. Pelo contrário, é movimento criativo da vida. Não tem essa de condenação. Mas como a gente olha para o karma como sendo uma condenação, e diz assim, este é meu karma, é algo, está lá no inconsciente, é algo do qual eu não posso me livrar. Nem no Oriente, onde se tem a ideia original de karma, nem na doutrina espírita existe esta compreensão. Karma, se existe um movimento repetitivo, nós precisamos superar o movimento repetitivo. E a encarnação nos ajuda a superar esse movimento repetitivo. Nós somos o CD enterrado. A gente passa uma encarnação que repete tanta bobagem, né? Quanto mais identificado a gente tiver com essa coisa chamada ego e as suas distrações, uma casinha, um carrinho, uma roupa, um status, um aplauso, mais a gente sofre, mais a gente repete besteira. Mais a gente fica. A gente vai até a desencarnação repetindo uma porção de bobagem. Outras a gente consegue superar, muito pouco. Hoje, meus amigos e meus irmãos, aos 61 anos de idade, e depois de 15 anos de espiritismo e de outras aventuras, opinião pessoal, eu digo a vocês o seguinte: a gente avança muito pouco dentro de uma encarnação, mas muito pouco mesmo, não uma coisinha. E isso não é motivo de aflição não, tá ok? Porque o espírito não existe dentro da escala temporal. Quando nós falamos de espírito, estamos falando de eternidade. E isso também me mostra, pelo menos para mim, mais um elemento que prova a necessidade da reencarnação. A gente avança muito pouquinho dentro de uma encarnação. Existem os saltos quânticos, que eles fazem parte da vida, né? Você pode encontrar um Paulo, dá um salto, ele dá um salto também. Para a gente dar um salto, você tem uma decepção muito grande, sofrer um acidente, passar 6 meses na cama, dá um avanço, muda um pouquinho a maneira da gente ver e da gente lidar com a gente mesmo, com o mundo, com os outros. Mas em geral é muito pouco que a gente avança. O CD então fica enterrado numa trilha. E a reencarnação ajuda a desenterrar esse CD.
Você ganha, na verdade, uma nova mídia, um novo CD, um novo cérebro, onde a mente vai gravar outras coisas nessa interface e vai ter possibilidade, com a ajuda dos pais, novo processo educativo, de se desapegar. O mal aí está sempre no apego. Essa identificação com o ego, com as coisas do ego, é apego. Apego, a gente se apega sempre ao que causa prazer. E o outro móvel do sofrimento, que é a aversão. A aversão a gente sempre tem em relação àquilo que não nos causa prazer. As duas coisas causam sofrimento e as duas coisas enterram esse trabalho obscurecem a iluminação espiritual. Iluminação espiritual não significa você ganhar asinhas, significa você ver com clareza. Isso aqui é iluminação espiritual. Ver aquilo que é. Ver a vida como é a vida. Ver você como é você. Ver o universo como é o universo. É clareza de visão. Mas os nossos apegos e as nossas aversões impedem que a gente tenha clareza de visão. E a reencarnação nos ajuda, principalmente se nós cairmos, digamos assim, num lar, numa escola, numa comunidade, que através do processo educativo vai nos ajudar a nos desapegarmos de coisas que nós trazemos das nossas encarnações anteriores. É forte igual, não foi? Então vamos parar por aqui, porque isso dá uma semana de conversa. Né? E se a gente começar a contar causas aqui, é mais. Então fica essa dica, que essas conversas assim são só provocações, ok? Tanto fazer quanto o Jacó, pode trazer o Divaldo Franco aqui também. As palestras são meras provocações. O conhecimento e a mudança vai sair de dentro da gente. A gente até ouve, vou colocar o Divaldo Franco aqui, ou o Jacó, a gente, mas que palestra bonita, ainda teve música no final, coisa linda. Mas se a gente não está amadurecido, aquilo entra, sai pelo outro ouvido depois. Na segunda-feira, essa palestra de Jacó foi muito bonita, mas eu tenho que ganhar a vida. Vamos lá repetir. Se eu não fizer isso, a palestra de Jacó eu vou comprar comida aqui para casa. Então vou repetir as minhas besteiras, porque são elas que trazem dinheiro, que trazem isso, que trazem vantagem, e também voltam ao meu círculo de sofrimento. Então, essa palestra também é uma provocação. O resto vocês vão pensar, vão ler lá no livro dos Espíritos, vão também silenciar, ficar sozinho, coisa que ninguém quer ficar ouvindo. Dar alguns momentos sozinho, em silêncio, ouvindo o silêncio, o seu próprio silêncio. Meditar um pouco, contemplar a vida, dar uma chance para os insights. Se a gente não silencia, se a gente não reduz o movimento, a atividade da usina de pensamentos, não vem um insight novo, não aparece. Tem que só ver diante da gente velho, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente está acostumado e aquilo que dá aparentemente segurança para a gente. Mas isso não leva ninguém para frente. Quem estiver pensando na sua segurança, só na sua segurança, não vai sair do lugar. Jesus também não acena para aqueles que querem segui-lo com segurança. Pelo contrário, renuncia a si mesmo, dá uma renunciada à persona, tome a sua cruz, ou seja, o seu desafio, não precisa ser o desafio do sofrimento, o desafio de descobrir também, e siga. Então que Deus nos abençoe agora e sempre.
São boas provocações, sim. E deixa bem claro de que o Espiritismo nos oferece campo para reflexões de primeira qualidade, sobretudo porque está muito mais voltado à vida individual do que necessariamente à vida do outro. E uma reencarnação bem pensada apenas no que o outro pode vir a ser ou vir a sentir, de uma certa forma ela foge muito da nossa própria realidade. Nós, em nome do Leão, agradecemos muito a Jomar, ele de vez em quando poder vir aqui estar conosco, porque ele areja bem nossa mente, faz a gente pensar, ver de outra forma, e isso tudo é extremamente positivo. E eu nem pensava que iria estar aqui hoje, e aí vim. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom. Sem pretensão de imposições, ore assim, ai meu amigo, conto contigo, com tua paz, Pai de verdade, toda bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, fecho contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Lembrando que o Café Cultural não será no próximo domingo por conta da eleição. Extraordinariamente, em outubro, o Café Cultural será no segundo domingo.
E vai estar conosco o Lício Rangel de Recife.